Bom dia para você. Esse é o nosso devocional de direção. Terceiro dia da série O Novo de Deus. Está acontecendo algo. Está acontecendo algo. Dentro de você, enquanto você abre essa live. Enquanto você abre essa live, você está simplesmente crescendo em algo. Porque você é o que você come. Nós somos o que nós comemos. Nós somos o que nos alimentamos, ok? E se existe uma coisa que faz você mudar de vida, viver transformação de vida, é mudar a alimentação. Muitas vezes a gente quer fazer dieta, né? A gente tem a mentalidade de dieta. Sabe qual que é a mentalidade de dieta? É aquela mentalidade assim, ó, vou fazer em um mês o que eu não fiz em 10 anos. Mas quando você entende que você não precisa de uma dieta, você precisa de uma reeducação, você começa a corrigir aos poucos. Olha, se você falar com uma nutricionista, ela vai dizer para você assim, ó, não corte todo o carboidrato, não corte toda a gordura de uma vez só, não corte tudo isso. Não, vá cortando aos poucos. Vá tirando um pouquinho. E quando você entende que você se tornou o que você se tornou por conta daquilo que você se alimentou, conforme você se alimentou, você quer mudar então o futuro, o destino, ou como você vai se tornar nos próximos anos, você começa a pensar em mudar a alimentação. Mas mudar a alimentação é aos poucos, tirando aquilo que me contamina, colocando aquilo que me alimenta, tirando aquilo que me atrapalha, colocando aquilo que me vitamina. O que está acontecendo pela manhã aqui, quando você abre essa live, é que a sua alimentação pela manhã está mudando. Existe até um princípio, né? Olha que bacana, as pessoas dizem assim, ó, coma como um rei de manhã e à noite como um mendigo. Já ouviu essa? Tem uma escala ali, eu não lembro como está no meio, né? Como um príncipe de meio-dia, é, não sei o que, de tarde e à noite como um mendigo. Porque a ideia é que você coma melhor de manhã. Porque a alimentação bem rica de manhã, ela vai conduzir você com mais saúde ao longo do dia. Então, espiritualmente agora falando, nós estamos mudando a nossa alimentação, nós estamos nos enchendo de coisas diferentes. Talvez antes você acordava de manhã, tomava um chimarrão, daqui a pouco chegava um vizinho, já vinha puxar assunto. Talvez você acordava de manhã e já botava notícia. Eu sou daquele tempo que o jornal ficava ligado de manhã, Bom Dia Brasil. Sabe? Ou aquele jornal de esporte, auto esporte, não sei o quê. E talvez a sua rotina fosse acordar e colocar algo para ouvir e se encher daquilo. E muitas vezes você está com medo durante o dia, porque se encheu de notícias, sabe? Mortes, catástrofes. Há pessoas que elas viram jornalistas ambulantes, né? Onde elas passam o tempo todo contando as tragédias que estão acontecendo no Brasil, no mundo, porque é isso que elas se alimentam, é disso, você não pode dar o que não tem. Mas quando você muda e começa a dizer assim, olha, antes de eu fazer qualquer coisa pela manhã, eu vou ouvir uma palavra, eu vou ler uma palavra, aquilo começa a encher você de outra coisa. E esse processo é um processo de transformação que começa a acontecer. Porque quando você começa a mudar o que come, você começa a mudar o que carrega, você começa a mudar o que está dentro de você, e a partir disso você vai pensar, sentir e vai falar. Mateus 12:34, na parte B do versículo diz, a boca fala do que o coração está cheio. Nós começamos a proferir, a afirmar. Nós mudamos a forma daquilo que está dentro de nós para algo externo. Profetizar. Através da boca, através das palavras. Isso ganha uma força. Eu fiz uma série, inclusive, de 3 dias falando só sobre o poder da palavra. Se fosse você, eu conferia. Está no Spotify, está no YouTube também. 3 dias falando sobre o poder das palavras. Mas quando a gente faz isso, o que acontece é que aquilo que antes era só na imaginação passa a ter uma nova realidade. E quando eu falo do novo de Deus, viver o novo de Deus, com certeza o que é novo você nunca viu. Com certeza o que é novo você nunca viu. Então,
Se eu vou viver algo completamente novo em Deus, eu só tenho uma forma de acessar esse novo agora. Se eu imaginar. Se eu criar imagens. Se eu começar a imaginar o que vai acontecer, aquela realidade que ela nunca existiu e não está diante dos meus olhos, não é sobre o que eu já vi e não é sobre o que eu estou vendo, ela passa a se tornar uma realidade possível, mas só na minha cabeça. Então, quando você prega, muitas vezes, a palavra de Deus, você começa a criar uma nova realidade na mente das pessoas. A ponto de você dizer assim, ó, Deus pode fazer isso. Deus pode fazer aquilo. E quando você prega isso, você começa a mostrar sobre as possibilidades que Deus tem, que Ele é, que Ele faz, as pessoas começam a imaginar. E quando você começa a imaginar, você começa a acreditar em uma possibilidade. Se você começar a meditar naquele pensamento, acreditar naquele pensamento e proferir, profetizar, você já está liberando uma nova realidade para acontecer. Isso é muito doido, meu irmão. Se a gente soubesse o poder que isso tem. Quando Deus chama Abraão, a primeira coisa que ele faz com Abraão é fazer Abraão olhar as estrelas e imaginar pessoas. Deus chama Abraão e diz, olha para a areia do mar, imagine pessoas. Imagine pessoas. Porque ele diz, tá vendo? Conta as estrelas. Abraão diz, não tem como contar, Senhor. Aí Deus vai dizer, essa será a tua descendência. Esses serão os seus filhos. Deus estava dizendo assim, ó, não é que você vai ter muitos filhos, você vai ter filhos incontáveis. E a sua incapacidade de contar as estrelas vai ser a sua incapacidade de contar quantos filhos você vai ter. A partir da sua prole, nações. Agora, antes de Deus dar filhos de verdade, ele deu para Abraão filhos imaginados. Gente, que doida essa palavra. Filhos imaginários. Olhe para estrelas e imagine filhos, Abraão. Olhe para a areia e imagine filhos, Abraão. São filhos. Mas antes de eu criar essa realidade para você de forma física, palpável e literal, você precisa imaginar e crer nisso. Se você quer viver o novo de Deus nos próximos dias, você precisa imaginar e crer nisso. O que é imaginar? Você sabe, a maioria das derrotas que nós tivemos, nós já planejamos. Não sei se você é esse tipo de pessoa, mas tem pessoas que ficam planejando como vai ser se tudo der errado. Então a derrota que ela acha que está sendo prevenida, então é por prevenção, eu vou me prevenir. Você acha que é prevenção? Não, você está criando essa realidade. Você está criando essa possibilidade. Quando você diz assim, olha, eu vou casar, se não der certo eu separo. Eu vou para Jesus, se não der certo eu saio de Jesus. Eu vou estudar, se não der certo eu paro. Quando você coloca o se como se não fosse algo que você controlasse, como se fosse algo que não talvez vai acontecer, você coloca aquilo como uma possibilidade. Você começa a imaginar o dia da derrota. Por quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha que cena terrível aconteceu comigo. Terrível não, acontece com todo mundo, mas para mim foi terrível. Eu estava indo para o casamento do civil, há 10 anos atrás, com a minha esposa. Mês de fevereiro de 2013. Indo para o casamento do civil com a minha esposa. Os dois jovens, animados, eu com 21 anos, ela com 19. Dois adolescentes, né? Dois jovens. Indo para o casamento. Brincar de casinha. E a gente no casamento civil, chega lá, então aquele clima pesado, né? Sempre aquele clima, as pessoas no cartório, tudo bem, vamos casar? Ah, tá, que ótimo. Vamos lá. Documento, lá, tá. Nós ali, tudo empolgado, né? Querendo tirar foto, fazendo selfie, fazendo foto, se preparando já para o casamento que ia ser no outro dia, casamento do religioso e tal. Então, um pouco ela diz assim, ó, em caso de separação, é comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, como é que vai ser? Sabe, aquilo é como jogasse um balde de água fria.
em todo o fogo da gente. Porque naquele momento, para responder aquela pergunta, nós teríamos que imaginar uma separação. Gente, na hora a gente ficou se olhando assim, que coisa chata, né, tio? Eu tenho que falar sobre separação aqui. Mas ali foi uma questão obrigatória, eu tenho que responder aquilo legalmente, então eu sou obrigado a imaginar. Eu sou obrigado a ficar pensando, né? Olha, universal, né? Bom, eu casei para nunca mais separar e eu não vou separar. E ela também. Então não tem essa coisa de se der errado, não vai dar errado. Se der errado, a gente conserta. É? Uma vez perguntaram para uma mulher de 90 anos, que tinha, sei lá, os 70 anos de casado, com seu marido, e perguntaram para ela qual é o segredo do amor de vocês. Ela disse, olha, eu sou da época que quando os brinquedos estragavam, a gente consertava. Então, o casal, você sabe muito bem o quanto que a gente leva a sério essa questão do casamento, né? E com certeza a gente vai lutar com todas as nossas forças e vai dar certo, ok? Mas diante daquela pergunta, eu tive que imaginar. Só que aquilo ali foi obrigatório, e aquilo me incomodou ficar imaginando. Agora, tem gente que tem o hábito, meu irmão, tem gente que tem hábito de ficar imaginando a derrota. De ficar planejando se tudo desse errado. Tem gente que se acha prevenido e no final ele não é um prevenido. Ele é alguém que provoca isso. Porque ele começa a colocar como uma opção. Ele não era uma opção antes. A pessoa que hoje se suicidou, eu tive agora há pouco tempo numa casa, numa cidade vizinha, uma família com uma menina com 30 anos de idade que tirou a vida. E eu estava falando com a mãe, com a sogra. Que coisa horrível, o clima que gera, ninguém entende nada. Uma pessoa tira a vida, interrompe a vida daquele jeito. Mas uma pessoa que tirou a própria vida já planejou isso por muitas vezes. Já planejou por muitas vezes e começou a colocar como uma opção. O problema não está em você uma vez pensar em bobagem. O problema é você ficar planejando como se isso fosse uma opção de verdade. Olha, se isso não der certo, senão eu tiro minha vida. Se você colocar como opção B, aquilo é uma possibilidade. É como se você atraísse de verdade, puxasse para você aquela opção. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: o novo de Deus é o tema da série, ok? Já é o terceiro dia. Eu estou dizendo que muitas das coisas que você achou que estava se prevenindo, você estava provocando. Muitas vezes sem intenção, muitas vezes porque você já tem esse costume. É da sua família, da sua casa, aprendeu com a sua mãe, com a sua tia, com o seu pai. Eles já eram assim. Eles já planejavam mais o plano B do que o A. Planejavam mais o plano C do que o A. Eles tinham um plano para ir, mas já estavam pensando, não, dando tudo errado, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E engraçado que toda vez que você fica planejando muito o plano B, é só o plano B que você vai viver mesmo. Agora, muitas coisas que nós estamos vivendo, nós provocamos através dessa ideia de prevenção. E a gente ficou criando essa realidade, imaginando, assim como Deus fez com Abraão. Abraão, olhe para os filhos, na estrela do céu, olhe para a areia, imagine o que você não está vendo, mas imagine. Nós muitas vezes estamos usando nossa imaginação para criar realidades de derrota. E agora eu te convido a fazer essa inversão. Só que agora não de forma involuntária, porque talvez você faça isso de forma involuntária. Talvez você aprendeu assim, você não está preso nisso. Toda vez que você vai diante de algo novo, de um desafio novo, você já fica planejando a derrota. E você não está planejando, você está provocando, cuidado. Mas agora, e se eu fizesse de forma invertida? Áreas da minha vida que nunca saíram do lugar. Situações da minha vida que nunca prosperaram. Eu começar a olhar para aquela situação e imaginar como seria se tudo desse certo. Provocar o novo de Deus. Isso, na verdade, é fé. Fé é viver o que vai acontecer como se já estivesse acontecendo. Lembra, ontem nós falamos sobre o milagre da multiplicação do azeite ao encher as vasilhas, e a quantidade de vasilhas era o tamanho da fé dela. Então nós encerramos a live de ontem com uma palavra dizendo: Deus fará conforme a sua fé. E se eu te dissesse para você que a sua fé é imaginar
tudo que vai acontecer, tudo que Deus quer fazer. Sabe, quando Lázaro morreu, lá na Bíblia, quando Lázaro morreu, Jesus chegou. Meu irmão, Jesus chegou. Meu irmão, eu não quero nem saber o que vai acontecer depois. Eu só quero saber se ele vai chegar ou não. Jesus chegou no velório, ou depois de 4 dias, e a primeira coisa que ele fala, olha só, ele chega para Marta, que ela vai dizer assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Aí Jesus vai dizer, meu irmão, não foi uma ideia de alguém, foi Jesus dizendo, Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Ele não estava dizendo algo que ele pode fazer. Ele estava dizendo de algo que ele estava fazendo. Vai fazer. Ele diz, o teu irmão há de ressuscitar. Sabe o que ela diz? Eu sei que ele vai na ressurreição do último dia. Ela simplesmente joga para frente algo que Deus pode e não percebeu que Jesus já estava fazendo. A fé da Marta estava tão pequena e ela estava jogando para o futuro o que Jesus já estava fazendo no presente. Tem muitas coisas que você acredita que Deus pode, mas não está acreditando que Deus está fazendo. Ele já está fazendo. Mas eu não posso viver o que eu não acredito. Eu não posso viver. Você nunca vai viver o que você não acredita. Não dá. Você não se move por aquilo que não acredita. Essa é uma das maiores provas da ressurreição de Cristo. Porque os discípulos foram até a morte. Ninguém está disposto a morrer por aquilo que não acredita. A sua base daquilo que você acredita é o que faz você se mover. Só que, olha só, ele diz assim, Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. Você crê, eu vou ressuscitar o seu irmão. Ela disse, sim, Senhor, eu creio que nos últimos dias ele será... Ela achou que era um sermão. Ele estava dando um sermão, uma lição sobre a morte. E não, ele estava chegando dizendo, eu sou Marta. Não, eu não só trago a ressurreição, eu sou a ressurreição. Eu sou, é a sua realidade. Está acontecendo. A Marta ela tem dificuldade até de crer. Ela estava com dificuldade de imaginar o que podia acontecer nos próximos momentos. Por isso ela jogou lá para frente, jogou lá para o futuro. Jogou lá para, sim, um dia vai dar tudo certo. Não, vai dar agora. Então, cuidado para você não estar simplesmente adiando algo que Deus já disse que já está acontecendo. E aí você não se move por conta dessa falta de fé no que Deus está fazendo, vai fazer. Deus está fazendo. Eu vim trazer uma notícia para você. Deus está fazendo. Deus é. Ele é a ressurreição. Não, mas eu preciso de uma resposta. Jesus é a resposta. Se Ele está com você, Ele é a resposta. Ele já tem a resposta. Talvez é porque você não acredita no que Ele vai dizer, ou talvez porque as muitas vozes ao seu redor estão te impedindo de discernir a voz dele. Mas Ele é a resposta. Ele já chegou. Eu pregava ontem sobre pessoas que decidiram seguir a Cristo e voltaram a cometer os mesmos erros. E a crença da mente delas é que ela agora é um escravo tentando ser livre. E não é a verdade. Quando Cristo te encontrou, Ele já te libertou. Agora é você sendo livre, querendo voltar a ser escravo. Isso é o que você é. Você é livre. Cristo te fez livre. Então, Marta está dizendo, olha, Senhor, eu sei o que o Senhor pode fazer. Jesus está dizendo, não, eu estou fazendo. Estou fazendo. Crer no novo de Deus, viver o novo de Deus, é crer que vai acontecer. E vai ser agora. É parar de jogar as coisas para um futuro que você nem enxerga. No sentido de tirar da sua responsabilidade. Crer no agora, crer no que vai acontecer. Quando você começa a dizer, começa a imaginar e começa a dizer o que vai acontecer, você começa a virar um profeta na sua casa. Você começa a profetizar. E aquela realidade que estava num lugar guardada, uma caixinha guardada, ela passa a ser realidade. É a sua realidade, meu irmão. Sabe qual é o problema? O problema é que você
numa palavra como essa, começa a enxergar tanta coisa linda, e quando você sai na rua, os seus olhos serão seus inimigos. Porque a maior inimiga da vista, a maior inimiga da visão é a vista. Nós não podemos andar por vista. Paulo disse, nós temos que andar por fé. E a fé tem os seus próprios olhos. E a fé enxerga além. Eu ministrei sobre gigantes, eu vou fazer uma série sobre derrubando gigantes, vencendo gigantes. Que há muitos gigantes na Bíblia e a gente pode enxergar como esses homens lidaram com esses gigantes. Há lições poderosas, é simples, a palavra simples, é chover no molhado, mas é incrível. O quanto que a fé não é andar pela vista. Quando você recebe uma palavra como essa, você recebe uma visão, você começa a enxergar coisas. Incrível como você começa a enxergar. Meu Deus, minha vida pode ser muito melhor. Esse trauma não vai me vencer. Essa dor, essa insônia, essa insegurança, essa ansiedade, isso não vai me vencer. Não vai. Eu sou mais forte que isso. Deus me dá força para vencer isso. E você começa a enxergar coisas que você não enxergava. Só que quando você desligar a live, o que vai acontecer? Você vai ver a sua realidade de hoje, que você construiu. Você construiu ontem, está na frente dos seus olhos hoje. E aí quando você abrir os olhos para ver a realidade que você construiu ontem e que está hoje, você vai dizer, de repente não é bem assim. Não é assim. Então você passa nesse conflito entre visão e vista. Visão e vista. E você precisa enxergar o que está diante dos seus olhos com a visão da sua fé. E não querer diminuir o tamanho da sua fé para caber dentro daquilo que os seus olhos estão vendo. Então formate a sua vista conforme a visão da sua fé. Não compacte a sua fé por conta daquilo que você está vendo. Há pessoas que estão diminuindo a fé para querer fazer com que a fé dela encaixe no que a vista está dizendo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Olha para cá, chega bem pertinho aqui. Não dá. Não cabe no orçamento. Tenta colocar em número, não dá. O rapazinho chegou com uma cestinha, 5 pães, 2 peixinhos, e ele chega para André, e André tenta colocar no número. André tenta colocar no orçamento, ele diz, olha, tem um cestinho, mas o que são isso para tanta gente? Não cabe. Felipe vai dizer, nem 200 denários comprariam. Olha, ele está sabendo, ele fez cálculos, ele é um calculista. Nem 200 denários comprariam comida para essa gente. Não cabe no orçamento. Tem coisas que não encaixam. Você olha para a vista e a vista está contrariando. Mas mantenha os olhos da fé abertos. Mantenha a visão no novo. Por mais que pareça escuro, então crie essa realidade. Traga luz para esse lugar. Sabe, eu vi até um ministrante falando uma vez, menina, você que quer casar, não encontrou noivo ainda, vai na loja de vestidos. Eu vou fazer umas coisas meio doidas aqui, mas só para dar um exemplo. Vai lá e fazer um test drive naquele carro. Faça um test drive. Chame alguns pregadores que você admira e pergunte para eles se eles nunca pregaram no espelho. Imagine acontecendo. Está acontecendo. Aonde? Na sua mente, já é o começo. Na minha mente está começando. Olha, não está aqui na frente ainda. Porque o que está aqui na minha frente é o que eu construí ontem. Mas o que vai estar na minha frente amanhã é o que eu começo a construir hoje. Já existe, já é uma realidade. Já está na minha cabeça. Da minha mente vai vir para a realidade. Traga a realidade. Traga essa realidade. Então, essa realidade só vai existir porque, de fato, a realidade ela não existe de forma igual para todos. Cada um tem a sua, conforme a sua mente, conforme a sua visão. Aí é incrível como pessoas de fé, elas estão enxergando atravessado, irmão, e elas vão ser mal interpretadas. Elas estão enxergando diferente, porque elas estão diante de uma vista, estão enxergando coisas além, e agora tem que colocar em pessoas que não estão enxergando nada o que ela está enxergando. Você vai enfrentar um problema, porque antes o problema era você, que não enxergava além. Mas quando você começa a enxergar além, e Deus começa a te mostrar coisas pelos olhos da fé, você vai enfrentar pessoas ao seu redor que não enxergam o que você enxerga.
não enxerga o que está além. E você vai ter que passar para eles o que você está vendo. Mas faça como o profeta Eliseu. Não só diga para eles confiarem na sua visão, mas ore para que Deus abra os olhos dessa nova geração. Viver o novo de Deus é se lançar. O novo de Deus vai vir através de você. Então se lance, deixe Deus te usar. Jesus, as horas se foram. Vamos orar? Eu tinha algumas coisas para falar, olha aqui. Só da minha esposa aqui. Alguma coisa para falar estava aqui, ó. Mas o Espírito Santo, quando fala, é melhor do que a gente. É melhor a gente falar do que ele está mandando falar. É melhor a gente fluir o que Deus tem. A gente não atrapalhar o Espírito de Deus falar. Sua vida vai entrar numa rota de crescimento nos próximos dias. Você viverá o novo de Deus. Então diga, eu viverei o novo de Deus. Eu viverei o que Deus tem para mim. Embora que eu não esteja vendo o que Deus tem para mim, eu vou viver, porque já começou em mim. Deus faz em você, para depois fazer através de você. Aí você chega para alguém e fala assim, ó, está acontecendo algo extraordinário, gente. Está acontecendo agora, é incrível, é lindo. E alguém vai dizer, mas aonde? Não sei aí, mas aqui já começou. Aqui já começou. Tem coisa linda acontecendo dentro de mim. E daqui vai sair para fora. Eu vou transbordar do que está dentro de mim. Vai sair para fora, eu vou criar essa realidade. E talvez o novo que você espera que iria acontecer para você, vai começar através de você. Através de você. Me ajude, vamos se ajudar. Me ajuda a dizer para as pessoas que a realidade é o que Deus está fazendo. Sabe, eu falei isso na pandemia, que as pessoas estavam aí dizendo o que o William Bonner estava dizendo. Olha o que o jornal está dizendo. E eu dizia, me ajude a dizer o que Deus está fazendo. Porque no meio dessa crise, Deus está fazendo. Deus está fazendo. Porque Ele é a resposta. Ele é a ressurreição. Então me ajude a divulgar para as pessoas quem elas já são. Diga para as pessoas da rua que elas são irmãs em Cristo, elas só não sabem disso ainda. Me ajude a avisar na cidade que Deus está fazendo coisas novas, coisas lindas. Me ajude. Creia primeiro no novo de Deus em você e agora comece a crer no novo de Deus para os seus filhos. Creia no novo de Deus para a sua casa. Comece a falar isso para eles, para que eles creiam no novo de Deus. Está acontecendo, vai dar certo, já deu. Já deu, se prepare para isso, já deu. Então entre, quando eu falo se prepare para o novo de Deus, imagine você já lá, para ver se você não vai perder a cabeça. Imagine você lá vivendo já o que você sonha, imagine você lá já. Imagine, mas eu sonho em ter um negócio, então imagine você com esse negócio, como é que você se comportar? Imagine. Passe mais tempo imaginando o que vai acontecer, de forma a criar essa realidade. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, na Tua presença nós estamos já te agradecendo. Hoje eu vou fazer uma festa, Senhor. Uma festa para celebrar esse novo tempo. Celebrar a vitória que já é minha. Eu só não estou com ela nas mãos em algumas áreas, porque eu não entendi que ela já é minha. Eu estou correndo atrás dela. Então, Pai, eu vou parar de correr atrás da vitória. Eu vou correr atrás do propósito, do processo, porque eu sei que a vitória já é minha. Então, nós estamos andando em direção ao que o Senhor mandou nós fazer, em direção à Tua voz. E eu não vou viver apenas tendo tudo sem acessar nada. Eu vou acessar tudo que o Senhor deixou para nós. Tudo que o Senhor deixou para mim. Eu acesso a riqueza, a prosperidade, a sabedoria do céu. Eu acesso o novo. Eu vou viver, eu estou vivendo. Eu sei que o Senhor está fazendo grandes coisas e eu vou viver grandes coisas contigo. Nesse tempo ainda, porque o Senhor está se movendo e eu quero entrar nesse rio. Conduz os teus filhos ao extraordinário, a vida plena em ti. Em nome de Jesus, nos próximos dias, eu creio numa reviravolta, notícias novas. Aleluia. Novas conexões, novos negócios. Fluir do Espírito, palavras, profundidade, revelações. Eu creio em intimidade, coisas novas.
experiências novas. Em nome de Jesus. Eu assumo esse compromisso. Hoje será mais um dia para a tua glória. Amém.